Eu estou num processo de tirar o álcool da minha vida e aumentei a ingestão de comida gorda. O que fazer? Essa é uma coisa bem comum que acontece quando a gente substitui um estímulo por outro. Tem várias pessoas que elas que elas deixam de comer emocionalmente, e aí elas falam. Teve uma mulher, vou contar uma história para vocês. Teve uma mulher da minha comunidade internacional. Tem uma comunidade no Brasil, português, uma grande parte do meu trabalho é em inglês, é internacional, e tem uma comunidade lá também. E eu estava trabalhando com uma das pessoas da comunidade de lá, e ela falou assim, ela estava numa chamada ao vivo comigo, e ela falou, a gente estava começando um programa. Ela tinha acabado de entrar para um programa. E ela falou assim, Ronald, eu tô num desespero. E eu via que a voz dela tremia e ela tinha, o olho tava todo brilhando, sabe? E ela tava, você sabe quando a pessoa tá entrando num estado vulnerável, porque a voz tava bem fraquinha e ela tava meio que olhando para baixo. E ela falou assim, eu ganhei 25 quilos nos últimos anos por causa de coisas que aconteceram na minha vida. E agora faz um tempo que eu comecei a me livrar da fome emocional. E eu comecei a reduzir esse peso, mas eu vi que eu não estou me livrando do impulso. E ainda que eu me livrei do comer emocionalmente, eu substituí o papel de distração da comida por uma outra distração. Olha aqui, ela falou assim. Ela pegou a câmera dela e virou para trás. Ela estava sentada, ela virou a câmera dela para trás e falou: Olha o que vai aparecer na minha câmera. Aí ela mostrou a parede da sala dela e tinha 67 caixas de sapato. Ela falou assim: Eu comprei eles todos nesse mês. E eu tô num impulso de comprar coisas. E eu tô, sabe, eu tô perdendo a minha sanidade. E aí ali ela começou ali ela cedeu e as lágrimas saíram e ela suspirava e ela tava realmente naquele ponto que ela se sentia perdida. Eu falei, parece que eu não resolvi o problema, eu só substituí um problema por outro. E o que está acontecendo? Essa é uma coisa que acontece com muitos de nós. É uma coisa bem humana. Não é um problema que está acontecendo contigo. É uma coisa bem humana. E é o fato de que o problema da fome emocional não é a fome, é o emocional. Se eu substituir a comida por outro impulso que ainda assim serve como distração daquelas emoções, eu não estou realmente trabalhando com o problema. Eu estou apenas saindo de uma distração para outra. Isso acontece várias vezes quando a gente tem um hábito ou um vício. Quando a gente quer parar de fumar, ou quando a gente quer parar de beber álcool, uma das coisas fáceis de fazer é substituir a, o papel daquela substância por outra coisa que cobre o mesmo papel. E aí eu vejo por que aqui onde eu preciso ir é uma investigação dentro de mim, que era qual que é o papel que o álcool estava tendo para mim. O que ele estava fazendo por mim que outras pessoas ou outras coisas na minha vida não estavam? Que emoções, que necessidades que eu estava tentando suprir com o álcool. E o que você vai encontrar atrás disso é uma emoção, ou uma família de emoções, ou uma família de necessidades. E você vê, poxa, eu estava indo pro álcool quando eu me sentia sozinha na vida, ou sozinho, ou quando eu me sentia sobrecarregado, sobrecarregada, ou quando eu sentia ansiedade. Eu vou ver que tinha algumas raízes. Aqui eu preciso num processo bem honesto de investigação e lembrar de ter compaixão comigo mesmo. Eu não sou uma pessoa má, eu não estou fazendo uma coisa errada. Esse aqui não é uma perda da minha vida, esse aqui é um processo de crescimento. E quanto mais eu conseguir ter aquela transparência e honestidade comigo mesmo, mais eu estou criando e florescendo a minha coragem e a minha humildade. Falar, eu sou um ser humano e eu passo por essas dificuldades. Eu passei por dificuldades na minha vida que eu não sabia como lidar e foi ali que eu encontrei o álcool. Então eu tenho que pensar assim, quem era a pessoa que começou a tomar o álcool
de uma forma descontrolada? Quem que eu era? Para conseguir resolver isso agora, eu tenho que entender a pessoa que começou. E o que que causou aquela pessoa a começar e a continuar aquele hábito que depois virou, aquele comportamento que depois virou um hábito. E aí eu me dou o espaço e a compaixão de entender aquela pessoa e não julgar aquela pessoa. Meu, era uma pessoa perdida, errada, isso. Não, eu dou compaixão para ela como se fosse a pessoa que eu mais amo na minha vida e entender o que ela tá passando. E ela vê, pô, ela tá passando por alguns problemas aqui que eram problemas que ela nunca soube como lidar porque nunca ninguém ensinou. E a única forma que ela encontrou de sobreviver aqueles problemas foi com o álcool. Ah, entendi. E eu tenho compaixão a esse negócio, porque o álcool naquele momento serviu como uma forma de defesa. Talvez foi o que salvou aquela pessoa, mas agora não é mais. E agora eu estou deixando daquele negócio, mas eu estou substituindo aquela distração por outra. Então eu estou vendo que, opa, o problema ele continua, ele só mudou de cara. Então aqui eu tenho que ver qual que era aquela necessidade. E eu vou começar a resolver aquele problema quando eu começar a resolver aquela necessidade, aquela emoção. Se o problema era a solidão, quando eu começar a criar conexão. Se o problema era a ansiedade, quando eu começar a liberar o controle. Se o problema era a falta de propósito, é quando eu começar a aumentar a minha espiritualidade. Né? E eu vou ver que quando eu começar, né, o problema da fome emocional não é a fome, é o emocional. Quando eu começar a entender quais são as emoções que estão por trás e que necessidades mais profundas elas estavam me pedindo, eu começar a aceitar essas necessidades, aceitar essas emoções e tomar ações na minha vida para resolver aquelas coisas mais profundas, aí o impulso de querer tomar o álcool, mas também de comer as comidas mais calóricas, mas também de comprar coisas, mas também de fumar coisas, todos eles começam a se dissolver. Porque eu não tô mais, a minha solução não está sendo distrair com outra coisa. Você vê, é uma distração. Não é culpa da gente que a gente está se distraindo. É porque a gente só está distraindo que a gente não sabe como lidar com esse negócio. Mas para a gente lidar com esse negócio, a gente primeiro tem que ter consciência de quais são as necessidades e começar a aceitar elas. Eu não sou uma pessoa ruim, ou uma pessoa errada, uma pessoa com falhas, porque eu tenho uma necessidade, porque eu tenho um sentimento de solidão, porque eu tenho um sentimento de tristeza, porque eu tenho um sentimento de vergonha do que aconteceu na minha vida. Essas são coisas humanas. Lembra do mantra da compaixão. Né? Essa é uma experiência de dor. Essa é uma experiência humana e todo mundo passa por isso. E que eu possa ser gentil comigo mesmo. Enquanto eu estou investigando essas necessidades mais profundas, eu ofereço essa compaixão. E essas necessidades elas vão mostrar onde a minha vida pode se transformar. E conforme eu começo a trabalhar no que está por trás dessas emoções, aceitar elas. E não querer que elas passem. O problema da emoção é que quando vem certas emoções pra gente, a gente não quer que elas aconteçam. A gente julga, a gente quer que elas sejam consertadas, que elas passem. Isso é uma resistência. Aquela resistência cria uma necessidade de fugir delas, porque ela cria um sofrimento. Na medida do momento em que eu consigo aceitar que essas emoções são partes da minha vida, pô, é verdade. Eu estou nesse momento me sentindo triste. E eu consigo aceitar que isso está acontecendo. E que quando a tristeza bate, eu consigo sentir ela, eu consigo tomar consciência da experiência que está acontecendo, das sensações, dos pensamentos. Quanto mais eu consigo aceitar ela e cuidar daquela emoção. Não é curar aquela emoção, não é mudar aquela emoção, é cuidar dela. É estar presente com ela, mas ela se resolve. Quanto mais eu quero mudar aquela emoção, eu tô sentindo triste, eu tenho que fazer uma coisa. Aí é ali que eu vou comer alguma coisa, vou tomar alguma coisa, vou fumar alguma coisa. Tô me sentindo sozinho, tenho que fazer alguma coisa. Então, quanto mais eu consigo cuidar daquela emoção, daquele momento, sem querer que ele mude. Apenas aceitar ele, estar ali com ele, presente com aquela experiência. Mais ela começa a se resolver. E menos aquele impulso de distração vai ter necessidade de acontecer. Então
conseguir ter a experiência, sentir a experiência daquela emoção, aceitar ela, sem querer que ela mude, sem querer que ela passe, sem querer consertar ela. E ela vai se resolver sozinha. E ela vai te dar as dicas de, opa, que atitudes eu preciso tomar na minha vida a partir de agora. Poxa, se eu tô sentindo solidão, na hora que ela bate, eu sinto ele. Eu sinto essa sensação, eu aceito, eu cuido dela. Aí, conforme ela vai passando, eu penso, que atitudes essa emoção está pedindo para eu tomar na minha vida? Talvez ela está pedindo para eu me conectar comigo mesmo mais, para eu passar mais tempo de qualidade comigo, e não tempo em mídia social, né? E não tempo distraído, para ter mais tempo fazendo coisas que abrem, que preenchem o meu coração, ou que me conecte com pessoas. Eu preciso, talvez, perdoar algumas pessoas, ou ser perdoado por algumas pessoas, resgatar algumas conexões, ou criar novas conexões. Depois que o desconforto daquela emoção passa, aí eu penso numa mente sóbria, que atitudes, que mudanças positivas, que evolução na minha vida essa emoção está me convidando a ter. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento. O que eu quero é que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify.